Nós estamos vivendo aí essa série É Tempo de Romper. Nós temos falado sobre algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, para que a gente possa então viver uma vida plena e para que a gente possa sair muitas vezes desse marasmo que nós vivemos. Às vezes um marasmo espiritual, a gente não rompe, a gente não avança, né? A gente não cresce como pessoa, a gente não cresce na graça e no conhecimento de Cristo, porque algumas coisas estão nos travando. Primeira coisa que eu falei para você, que pode estar travando você, são as coisas do passado. Você pode estar preso, vivendo lá no passado. Tudo para você faz referência ao passado, e nós ministramos isso aqui, depois foi para a célula, você debateu na célula, depois nós falamos que nós precisamos romper no nosso relacionamento com Deus, e tem algumas coisas que nos impedem de nos relacionarmos com Deus. A primeira coisa que eu falei que nos impede de nos relacionarmos com Deus é a procrastinação. A gente vai deixando tudo para depois, a gente é meio que nem, né? A gente usa até aquele linguajar, né, dizendo, ó, a gente vai empurrando com a barriga. A gente também, por vezes, nós somos, a gente não avança no nosso relacionamento com Deus por conta da preguiça. A gente tem lá o pezinho no descanso. A gente entendeu muito bem a Bíblia quando ela diz que a gente precisa do dia do sábado para descansar, e a gente eternizou o descanso para nós, né? Tudo que a gente puder não fazer para se cansar, a gente abraça. Outra coisa que nos prende no nosso relacionamento com Deus é sermos relapsos, né? É deixar a coisa fluir conforme a gente acha que deve ser, e aí a gente não avança no nosso relacionamento com Deus. E a gente estudou isso na célula também. A gente falou, olha, tem algumas coisas que impedem você de se aproximar de Deus de uma forma mais significativa. A gente também falou, no domingo passado, nós falamos que já foi liberado sobre nós uma unção, um poder especial, já está em nós. Nós já estamos mais que ativados nesse Espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, foi depositado em nós, Deus passou a habitar no nosso coração, e a gente então não flui no extraordinário de Deus por uma questão, talvez porque a gente não entendeu, a gente não tomou por fé aquilo que Deus já fez por nós, e o poder que está em nós. O dínamos de Deus, o Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, e nós fomos ungidos, ou seja, houve um derramar de óleo sobre nossa cabeça, houve uma preparação do alto sobre nós, nós fomos ungidos e preparados para executar alguma coisa. E olhando para o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, a gente falou então de algumas áreas que Deus já nos habilitou para romper, para viver o extraordinário. Meu Deus do céu, eu consegui lembrar de tudo isso, sem anotação. Aí você vai falar, mas é fácil, foi você que pregou. Preguei, estudei na célula, preguei, né? Mas hoje eu quero falar com você de algo que realmente nos impede de romper no extraordinário de Deus, nos impede de romper, e querido, é algo que está conosco e vai estar conosco a vida inteira. O tema dessa série é Tempo de Romper. A gente tem usado como o texto base de Miqueias 2,13, subirá diante deles o que abre o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor vai à sua frente. Mas nessa noite eu quero falar que é tempo de você, ou melhor, com o tema, rompendo com as amarras do pecado. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, a gente vai rememorar algumas coisas que nós já sabemos,
e nós vamos então ver algumas coisas que acontecem conosco nesses dias, coisas que nos amarram, coisas que nos prendem e não nos deixam avançar. Eu travei aqui para mim, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, na Bíblia Viva. Ali vai estar na NVI, mas acompanhe e deixe a palavra do Senhor cair no seu coração. Ora, a serpente aproximou-se então e perguntou à mulher: será verdade? Nenhuma fruta do jardim? Olha que coisa. A expressão nenhuma, colocando ali no coração de Eva, na mente de Eva, uma dúvida. Deus disse: se vocês não podem comer de nenhuma só fruta. Mais uma vez, colocando dúvida, verso 2. Claro que podemos, respondeu ela. Só da fruta da árvore que está no meio do jardim é que nós não podemos nem pôr a mão. Diz aqui a Bíblia Viva para nós. Mas Deus não havia falado isso. Deus não disse isso. E continua o texto do verso 3, porque senão morreremos. Claro, a serpente, em contrapartida, disse: é mentira, verso 4. Contestou a serpente: vocês não morrerão. Verso 5, Deus sabe muito bem que se vocês comerem essa fruta, no mesmo instante vocês ficarão como ele, pois seus olhos abrirão, vocês vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal. E a mulher acreditou nisso. Verso 6, então achou que a fruta era boa para comer. Agora a árvore parecia tão bonita. Olha como nós somos convencidos, primeiramente pela mente, a informação que nós recebemos, nós captamos no nosso coração, a imagem é mudada, a imagem é transformada, e a gente começa a achar que aquilo é realmente bonito. E olha, ela não se preocupou mais com o fruto, nem com a ordem de Deus, mas a palavra de Deus diz para nós, agora a árvore parecia tão bonita, que a serpente foi mexer com a cabeça de Eva, para que aquilo que Deus havia ordenado, até eu assustei agora, falei, vai cair um raio em mim aqui, aquilo que Deus havia dito, foi transformado no coração e na mente de Eva, que aquilo era bonito, e parecia boa, até para dar sabedoria. Pensando assim, ela apanhou a fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu também. Vamos orar mais uma vez? Oração é de graça, não custa nada e faz bem. Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos agora que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, e mude o nosso rumo, mude, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que nessa noite, mais uma vez, nós possamos nos converter a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e viver uma vida plena com o Senhor. Amém. Você conhece a história. Eu não sei se você entende essa passagem como uma passagem figurativa, se é apenas uma ilustração para você, se você entende que é uma parábola ou uma história. Para mim, como Ednilson, como servo do Senhor, eu creio na Bíblia com a sua totalidade, com a sua essência. Tudo daquilo que a Bíblia fala para mim, tudo daquilo que a Bíblia me aponta, é verdade absoluta. Não tem como discutir. E para mim, Deus criou o homem
como diz a palavra aqui em Gênesis, a sua imagem e semelhança. Deus o criou, Deus preparou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus então preparou e deixou o jardim do Éden para o homem cuidar. Deus deu uma ordem àquele homem. E ele diz: olha, de todas as árvores do jardim, de todas as frutas, você pode comer. Não tem nutricionista na terra que te impeça. Diga amém. Foi a ordem dada. Você pode desfrutar de tudo, comer a qualquer hora, pode ficar tranquilo, você não vai engordar. Mas tem uma coisa, dessa árvore no centro do jardim, dessa você não pode tocar, dessa você não pode comer. Porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. É interessante notar e fazer um comparativo rápido e simples que todas as promessas na Bíblia, elas são dadas a nós com uma condição. Você entende isso? Diz amém? Toda promessa bíblica, ela vem com uma condição. A condição é se, ou se, né? Se. Mas todo o alerta de Deus na Bíblia mostra uma consequência. Todo o alerta de Deus na sua palavra vem seguido de uma consequência. Você pode estudar a Bíblia, você pode olhar de Gênesis a Apocalipse e você vai entender esse mistério. Promessa vem com uma condição. Alerta vem com uma consequência. Eu vou citar apenas um exemplo. Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 28 e capítulo 29. Depois você estuda lá. Deus fala, olha, eu vou abençoar vocês se vocês fizerem isso. Mas vocês vão escolher. Mas se vocês escolherem isso, o resultado será esse. Deus dá o alerta. Deus é aquele que não se preocupa com spoiler. Certo? É que às vezes o meu inglês não é bom. Deus não se preocupa com spoiler. A gente já sabe tudo que vai acontecer. Deus já declarou para nós o início, o meio e o fim. Deus não se preocupa com spoiler. Mas Ele alerta a gente. Se você andar dessa forma, você vai obter esse resultado. Se você fizer isso, a consequência será essa. Você entendeu? Diz amém. Então estava lá o primeiro casal lindo, garboso, no jardim do Éden, mas de repente aparece um outro personagem, uma outra personagem, que é a serpente. E ela começa então a dialogar com Eva. Segundo os estudiosos, Adão estava do lado dela, abraçadinho com ela, ouvindo todos os diálogos. Ele só ficou quieto. Parece uma coisa desde lá da origem, né? O homem tem que ficar quieto. Então você já sabe. Fica quieto. Mas ele era o cabeça, ele tinha que se contrapor nisso, mas ele ficou quieto. E eu quero então desenhar com você algo que o pecado faz conosco. E o pecado gera no nosso coração. A primeira coisa que há aqui é que, diante desse diálogo, primeiramente, houve uma incredulidade. Foi gerada uma incredulidade. Ou seja, não levar Deus a sério. O que a serpente fez com Eva e com Adão foi gerar incredulidade. Meus irmãos, como isso é perigoso para nós?
Por que nós não rompemos? Porque muitas vezes nós caminhamos em cima de incredulidades e não caminhamos por fé. Nós caminhamos por incredulidade. A incredulidade tem o maior peso na nossa vida. E com a incredulidade, o poderio de Deus é anulado na nossa vida. Primeiro, a serpente gera incredulidade. Depois, ela lança uma dúvida. A incredulidade levou os nossos pais a duvidar de Deus. Mas será que foi isso mesmo que Deus disse? Mas será que foi isso mesmo que Deus falou? E em terceiro, a dúvida trouxe sobre Deus uma declaração perigosa. A dúvida chamou Deus de mentiroso. O que a serpente fez foi gerar incredulidade, gerar dúvida e uma afirmação: Deus está mentindo. Irmão, presta atenção. Todas as vezes que eu e você brincamos com o pecado, todas as vezes que o inimigo chega na nossa vida, ele vai tentar gerar incredulidade, ele vai tentar gerar dúvida e ele vai tentar chamar Deus de mentiroso. Pense comigo no capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, levado, com uma correção aqui que precisa ser feito, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O que Satanás fez foi tentar o que Satanás, o tentador fez foi tentar, né? O que o diabo fez foi tentar aplicar o mesmo que havia aplicado com Eva e com Adão. Trazer dúvida ao coração de Jesus. Trazer dúvida. Gerar incredulidade. E chamar Deus de mentiroso. Todas as vezes que nós brincamos com o pecado, todas as vezes que nós damos ouvidos ao pecado, é exatamente o que acontece com o nosso coração. Sabe, meus irmãos, hoje tem muita gente brincando com o pecado porque está duvidando de Deus. Tem muita gente brincando com o pecado porque a incredulidade já tomou conta do seu coração. Tem muita gente brincando com o pecado porque já fez de Deus um mentiroso. Mas eu não quero ficar apenas em argumentações aqui com você, e eu quero pensar um pouco mais profundamente na razão disso tudo. Todo homem, quando nasce, já é pecador. A Bíblia diz isso para nós. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos nós temos o DNA de Adão. No nosso DNA, o DNA primeiro, é o DNA de Adão, o DNA pecaminoso. Olha o que diz Romanos 5, 12 para nós. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, há um processo sendo mostrado biblicamente para nós de como o pecado entrou no mundo, de como ele foi transmitido e de como ele chega até nós. Claro que eu quero ler o resto do versículo, porque o resto do versículo é a parte mais importante para mim. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não tem como a gente fugir. Nesse tempo que nós estamos vivendo, os homens têm definido o pecado
já não mais como era antes. Porque antigamente o pecado era uma afronta a Deus. Mas no nosso tempo, o pecado se tornou um deslize. O pecado se tornou um vacilo. O pecado se tornou um errinho. O pecado se tornou algo que a gente não precisa considerar tanto. Uma definição simples do pecado é errar o alvo. Mas há também aqueles que dizem que o pecado é tudo aquilo que é feito contra Deus. E é muito interessante isso, porque todos os nossos pecados, todos os pecados que eu cometo e todos os pecados que você comete, primeiramente é contra Deus. Seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, suas ordens, os seus princípios, a moral de Deus, tudo isso. Depois é contra o próximo ou contra mim mesmo, porque o pecado gera consequência na minha vida. Alguém definiu o pecado como o passaporte carimbado para o inferno. Outra pessoa definiu o pecado como uma lepra incurável que vai tomando conta do nosso corpo, destruindo o nosso corpo, até impedir que nós possamos movimentar os nossos membros. São definições de pecados. Nós temos que tratar com o pecado todos os dias, enquanto nós vivermos. Alguém disse que é como lavar o rosto. Nós lavamos o rosto todos os dias, e não de 3 em 3 dias, e não de 7 em 7 dias, não de 3 em 3 anos. Quem lavou o rosto há 3 anos, está com o rosto sujo. O que eu estou dizendo a você é que nós temos que enfrentar o pecado todos os dias, assim como nós lavamos o rosto todos os dias. Uma escritora chamada Lorraine Bottner, ela diz o seguinte: ela compara a humanidade decaída a uma ave de asa quebrada. A ave é livre para voar, mas não é capaz de fazê-lo. Da mesma forma, o homem natural e pecador é livre para chegar a Deus, mas não é capaz de fazê-lo. Então nós temos liberdade, mas a gente não consegue fazer. A gente já falou o que é pecado, mas eu quero então dar um segmento aqui na palavra do Senhor. Em João 8,34 diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado nos amarra. O pecado também nos prende. Em um discipulado essa semana, eu disse o seguinte para a pessoa que estava comigo: todas as vezes que eu tentar, com a minha carne, enfrentar o pecado, eu entro já derrotado. Porque em minha força, nas minhas forças, eu não consigo combater o pecado. Olha o que diz aqui a Lorraine para nós. O ser humano é como um pássaro de asa quebrada. Ele pode até tentar voar, mas ele não voa. Ou seja, todas as vezes que eu vou confrontar o pecado na minha vida, se eu for com a minha própria carne, eu já estou sendo derrotado. Porque o pecado é mais forte que eu. O pecado me domina.
O apóstolo Paulo, usando a sua fragilidade humana para descrever a sua luta contra o pecado, ele diz o seguinte: o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu me apresso em fazer, diz a palavra para nós no original. Eu me apresso em fazer aquilo que é mal. Se você quer viver vitoriosamente a sua luta contra o pecado, vá para Efésios capítulo 6 e dê uma olhada nas armaduras que você pode ter. A palavra de Deus então diz que todos cometem pecado, todo que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 3, 23, porque todos estão com essa lepra e todos necessitam de salvação. A minha definição de pecado é um contrato assinado com o diabo. A minha definição particular e pessoal é que o pecado é um contrato assinado com o diabo, onde ele tem legalidade na minha vida, onde eu abro a porta, onde ele tem o poder das algemas para me escravizar. E Jesus disse em João 8,34, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O homem se tornou, então, uma presa para o diabo. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então o diabo passa a oprimir, passa a prender em todas as áreas da minha vida e da sua vida, porque nós damos legalidade. O pecado é uma assinatura, é uma permissão que nós damos ao diabo para tocar nas nossas vidas. Eu falei com você que a Bíblia traz alertas para nós com relação às consequências de tudo aquilo que nós fazemos e de tudo aquilo que nós produzimos na obra da carne e com o pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado mexe com a ira de Deus. Efésios 2:3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. O meu pecado e o seu pecado mexe com a ira de Deus. João 8,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, só tem dois reinos para nós. O reino da luz ou o reino das trevas. Ou nós vivemos na liberdade que Deus nos deu, ou nós vivemos na prisão que Satanás tem preparado para nós. Ou nós cremos e acreditamos e não deixamos a incredulidade cair no nosso coração, ou nós deixamos a incredulidade tomar conta de nós. Ou a gente anda em fé, ou a gente anda na dúvida. Ou a gente crê que Deus, que tudo que Deus fala é verdade, ou a gente anda chamando Deus de mentiroso. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte.
pecador fica separado de Deus. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer para nós: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para não ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E separação é morte. Morte, separação. A separação produz em nós um vazio. Sabe a sua geladeira no final do mês? Sabe quando você abre lá a geladeira, acende uma luz, mas você olha lá, todas as gradezinhas, todas as prateleiras estão vazias. Você olha do lado assim, não tem nada. Não, é só lá em casa que acontece isso, né? Final do mês, abre a geladeira e faz assim, cadê tudo que estava aqui? Querido, nossa vida, por vezes, a nossa vida, essa separação de Deus, é como uma geladeira vazia, como um armário vazio. Nós fomos criados para a presença de Deus, para estarmos cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, para estar cheios do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu ando mais com o pecado, e a porta do meu coração é aberta, só há vazio lá dentro. Voltando para a história de Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, Deus, passeando no Éden, olhando para a situação de Adão, Deus não perguntou o que você fez. Deus não perguntou, Adão, o que foi que você fez? Deus disse, Adão, onde você está? Deus não perguntou para Adão, Adão, o que você fez? Sabe aquela coisa que pai e mãe faz, quando dá uma ordem para o filho, coloca a mão na cabeça, menino do céu, o que foi que você fez? Eu não falei para você fazer isso, eu falei para você não fazer isso. Não é assim que a gente faz? Deus não fez isso. Deus perguntou, Adão, onde você está? Sabe, querido, aqui eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida nessa noite. Todo o nosso pecado, ele tem consequência. E nós vamos enfrentar as consequências do nosso pecado. Mas Deus não está perguntando o que você fez, Ele quer saber onde você está. Eu esperava um amém, glória a Deus. Mas tudo bem, você está achando que não merece. É exatamente isso que o diabo faz conosco. Até mesmo mudar aquilo que deveria ser para nós motivo de alegria. Deus não está querendo saber o que você fez, Ele está querendo saber onde você está. Porque quando você perceber onde você está, você vai ter uma opção apenas, correr para Ele, clamar por misericórdia e graça, pedir perdão e dizer, Senhor, eu me arrependo. Deus está te chamando. Deus continua chamando os seus para o arrependimento. Deus continua chamando os seus para arrependimento. Diante do pecado, diante daquilo que você chama de vacilo, diante daquilo que você chama de queda, diante daquilo que você chama de escorregada, diante daquilo que os teólogos chamam de errar o alvo,
diante daquilo que eu chamo de legalidade para o diabo, contrato assinado com o diabo, diante de todos esses argumentos do pecado, daquilo que o pecado faz, Deus não olhou para isso senão para providenciar ao homem a salvação. Diante do erro de Adão, diante do vacilo de Adão, diante da quebra daquilo que Deus havia determinado e falado, Deus não ficou lamentando, como eu coloquei hoje pela manhã, o seu fracasso. Deus não lamentou o fracasso do homem, Deus providenciou a salvação. Quem estava de manhã entendeu o xiste, né? Quem estava na reunião entendeu o xiste. Deus não lamentou, Deus não ficou dizendo, e agora Adão, o que você fez? E agora Adão, você condenou toda a humanidade, e agora Adão, todos serão enfermos, todos carregarão essa consequência, todos serão pecadores. Não, ele olhou para Adão, perguntou onde Adão estava, virou as costas e disse, eu vou providenciar a salvação. Lá na frente. E ele deu o seu filho. Eu quero fechar esse tempo com Colossenses 2,14. Rasgando toda a cédula de dívida que era contra nós. Colossenses 2,14 vai dizer, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Querido, Deus continua chamando você. Deus continua perguntando onde você está. E Deus continua providenciando salvação nesse tempo. Deus continua oportunizando salvação nesse tempo. Deus continua trabalhando da mesma forma que trabalhou com Adão, providenciando salvação. Eu quero que você feche os seus olhos. A grande pergunta que talvez esteja no seu coração, e ela é proposital: como romper com as amarras do pecado? Como eu posso romper com as amarras do pecado? Como eu posso me desprender do pecado? Como eu posso viver livre dessa prisão? A primeira consciência que você precisa ter é: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis. Mas eu desenhei aqui alguns passos que você precisa dar. O primeiro passo é o arrependimento. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Sabe, queridos, eu falei do pecado. Eu trouxe para você uma notícia ruim, dizendo que todos nós somos pecadores, mas há uma boa nova também para ser dita. O reino de Deus é chegado. Há uma boa nova para ser dita, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. O Senhor nessa noite está chamando você para o arrependimento. Eu sou pecador. Eu preciso me arrepender. Há uma boa nova.
que precisa ser declarada. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu não posso continuar vivendo dessa forma que eu estou vivendo, amarrado pelo pecado, satisfazendo os desejos da carne, vivendo pela carne. Eu não posso continuar dessa forma. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Depois do arrependimento é necessário confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz 1 João 1,9 para nós. Confesse para ser perdoado e purificado. Hebreus 13,15 vai dizer: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. O poderio dele, a santidade dele, a justiça dele, o temor a ele. Romanos 10:9 vai dizer: se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Arrependimento e confissão para romper com as amarras do pecado. Eu e você precisamos nos converter a Cristo. É o terceiro passo. Para romper com as amarras do pecado, nós precisamos de uma conversão a Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos nos converter a Ele. João 1,12 vai dizer: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Uma conversão, uma transformação, uma adoção. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. Veja como é grande o amor do Pai que nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3,1. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. E eu preciso me converter para quebrar as amarras do pecado. Sabe, queridos, enquanto você estiver vivendo uma vida religiosa, não vai haver confissão, não vai haver arrependimento, não vai haver confissão e não vai haver conversão. Por isso, algo que eu quero deixar claro para você é que nós precisamos romper com as amarras do pecado que nos prende, mas isso só vai acontecer quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração.
quando nós confessarmos ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas, nosso pecado, quando nós nos convertermos a Cristo. Eu quero que você se coloque em pé. Lá na célula, vá orando aí, vá intercedendo, mantenha os seus olhos fechados. Lá na célula, essa semana, você vai ter a oportunidade de discutir isso com o seu grupo pequeno, com a sua célula, com mais propriedade. Mas eu quero nessa noite, também, como nós temos feito todas as noites, de todos os domingos, nós precisamos dar uma resposta à palavra que nós recebemos. Você que está aqui nessa noite, ou você que está em casa, eu não sei, quer romper com as amarras do pecado, e você nessa noite quer declarar publicamente a sua fé em Jesus, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e romper com as amarras do pecado, erga sua mão. Quero orar com você. Amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Há mais alguém que gostaria de verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus, dizendo: eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu não aguento mais viver amarrado por esses pecados, prisioneiros do pecado. Há mais alguém nessa noite? Igreja, mantenha os seus olhos fechados, continue intercedendo. Não precisa olhar para mim, eu não sou nada. Alguém nessa noite que deseja voltar aos caminhos do Senhor, que está afastado do Senhor, nessa noite, diante dessa palavra, dessa ministração, você entende que precisa retornar aos caminhos do Senhor? Alguém, erga a sua mão. Eu quero orar com você e por você. Diminui a luz, Leandro, para nós. Eu vou convidar aquelas pessoas que ergueram a mão para que venham aqui ao lado direito do altar, porque nós vamos orar com você, aqui do lado direito. Você não vai ser filmado, pode ficar tranquilo, as câmeras estão no vídeo. Você que ergueu a sua mão, venha do lado direito aqui, bem do lado direito, porque nós queremos orar com você, porque eu vou continuar o apelo aqui. Você pode sair do seu lugar, vir para cá. Enquanto isso, tome esse passo de fé, uma decisão. Seja corajoso, corajosa, e diga: eu quero viver livre, eu tenho que assumir isso. Você pode vir, alguém vai abraçar você e vai orar com você. Mas eu também quero, nessa noite, falar especialmente à Igreja de Cristo. Sabe, queridos, a igreja, por vezes, tem vivido amarrado pelo pecado. Não de forma coletiva, mas individual. E talvez nessa noite você tenha entendido que você precisa romper com os seus pecados.
E aí, como eu disse para você, apelo para crente, a gente não tem que ficar amaciando. Saia do seu lugar, venha para frente e diga: eu quero romper. Eu quero romper com o pecado. Ah, pastor, mas se eu sair daqui, todo mundo vai pensar que eu sou pecador. Eu sou o primeiro, meu irmão. Eu sou o pecador também. Alguém nessa noite que deseja romper com o pecado, para viver uma vida extraordinária e romper na sua vida, saia do seu lugar, venha à frente, eu quero orar com você. Tome coragem. Não vacile. É uma oportunidade que Deus está te dando de conserto, de fazer um voto com Ele, uma aliança com Ele, e falar: olha, Senhor, eu quero chamar aqui à frente os ministradores, pastores, líderes. Vem para frente. Mantenha os seus olhos fechados. Intercessores. Já tem aqui alguém para orar com você e por você. Você entende que você precisa se derramar diante do Senhor e abrir o seu coração. E abrir o seu coração declarando: Senhor, eu quero viver sem as amarras do pecado. Confessar os seus pecados em arrependimento ao Senhor. Saia do seu lugar, meu irmão. Viva a liberdade que Cristo tem para você. É hora de dar basta na sua vida, de dar um basta nos pecados que têm amarrado você. Eu não sei que tipo de pecado tem prendido você. Mas se você se sente preso, hoje é dia da sua vitória, da sua libertação. Ergue um pouquinho a música aí, por favor. Espírito Santo começou a tocar os corações nessa noite. Eu não sei que tipo de pecado está amarrando você ou te prendendo, mas é hora de entregar aos pés da cruz. Pornografia, mentira. Que tipo de pecado está prendendo você, meu irmão? Que tipo de pecado tem prendido você, minha irmã? Que tipo de pecado tem escravizado você? Continue orando, continue sondando o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar.
Mas não permaneça como você está. O Senhor continua te chamando. O Senhor continua chamando o teu nome. O Senhor continua chamando o seu nome. Há mais alguém? Há mais alguém? Esse é o momento. Deus amado, nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Trata, Senhor, o nosso coração. Transforma, Senhor, o nosso coração em um coração que se rende ao Senhor todos os dias. Um coração que se arrepende. Um coração tratável. Eu oro em nome de Jesus. Amém.